Estamos no curso Lealdade e Deslealdade. Se eu não me engano, essa é a aula 6. E nós vamos falar hoje sobre o quinto estágio da deslealdade. Lembrando que a lealdade é uma pessoa leal, fiel, de palavra, íntegra, compromissada, responsável, verdadeira e sincera. Enquanto que uma pessoa desleal, uma pessoa que tem deslealdade, é uma pessoa desleal, infiel, sem palavra, desonesta, sem compromisso, irresponsável, falsa, fingida, descontente, hipócrita e traidora. Então hoje, depois de nós termos visto os estágios da deslealdade de independência, depois nós vimos o estágio da... Quem lembra o segundo estágio? O primeiro é a independência, o segundo é a ofensa, depois vem qual? Passividade, depois estágio crítico, e agora nós vamos falar sobre o quinto estágio, o quarto estágio nessa quinta aula, nessa sexta aula, o quinto estágio nessa sexta aula, muito número para pouca cabeça. Aula 6, quinto estágio, estágio político. Amém? Então, nesse estágio, o que acontece? A pessoa, primeiro, se sente que não faz parte daquele grupo, daquela empresa, daquela igreja. Ela começa a tomar atitudes independentes. Aí a pessoa passa a não fazer mais nada, não se compromete, não se envolve. E aí a pessoa começa a reparar os defeitos. E aí essa pessoa vai começar a criticar, vai começar a falar mal. E aí o que vai acontecer? Essa pessoa, ela vai começar a envolver outras pessoas nesse seu estágio de deslealdade. Então ela passa por um estágio que é mais ou menos junto com o estágio de você ficar só falando mal, criticando, que é o estágio político. O que é um político? O político, o que um político faz? Oi? Só conta mentira. Só promete e não cumpre. Quer agradar todo mundo, principalmente na campanha, não é? Promete um monte de coisa, fala que vai fazer tudo, aí toma o governo, aí já muda toda a lei, já não dá salário para ninguém, não quer aumentar, mas os deles eles aumentam, é ou não é? Né? Aumenta a verba de gabinete, fala que o Brasil está quebrado, aumenta a verba de gabinete, fala que tem que mudar a previdência, e daí para eles tem aposentadoria com mandato, né? Por quê? Porque é uma pessoa que vai falar o que as pessoas querem ouvir, preste atenção. Essa pessoa que se tornou crítica, que passou a não fazer mais nada, e ela começou só a criticar, ela vai começar agora a envolver as pessoas na sua lábia. Sabe aquele homem que tem lábia? Você fala, nossa, aquele cara é tão feio, com tanta menina bonita, porque o cara tem lábia, né? Ou o cara sempre dá um nó em todo mundo, o cara consegue dinheiro emprestado de todo mundo, né? O cara está errado, o cara está te devendo, mas você senta com ele e aí você empresta mais dinheiro para ele. Por quê? Porque o cara tem lábia. Então essa pessoa começa o quê? A envolver as outras pessoas nas suas ideias e nas suas filosofias. E aí então ele começa a operar aonde? Na opinião das outras pessoas. Por quê? Porque a pessoa vai chegar e vai falar assim, é verdade, realmente você está certo. E aí a pessoa vai vir e vai falar qualquer coisa, e ela vai apoiar, vai falar, não, você está certo, eles fazem isso mesmo. Por quê? Porque ela quer agradar as pessoas, querem falar o que as pessoas querem ouvir, e quer se juntar junto com essa pessoa, falar mal daquilo que ela está falando, mesmo que ela não concorde. Por quê? Porque
ela chegou nesse estágio político. Ela quer juntar pessoas para o seu clube, para a sua panelinha, para a sua ideia, para a sua filosofia. E por isso que a Bíblia diz, quando fala sobre as obras da carne, lá em Gálatas 5, do 19 ao 21, que as obras da carne são conhecidas e manifestas. E aí está lá então: iras, dissensões, facções, heresias, porfias, ciúmes, pelejas. O que está falando? De gente que cria panelinha, de gente que briga, de gente que não respeita. E aí nós temos que tomar muito cuidado, porque o que vai acontecer? Essa pessoa que está fazendo isso, que está falando mal, além dela estar se tornando cada dia mais desleal, ela começa a envolver outras pessoas na sua ideia traiçoeira, e ela começa a reunir seguidores, discípulos dele, para concordar com a ideia dele. E aí essa pessoa faz acreditar, porque o político faz isso, ele nos faz acreditar que ele tem a solução dos problemas. Não, você está certo, está tudo errado, mas olha, eu tenho a solução para isso, eu tenho a solução real para isso. E aí ela começa a dividir o grupo, no caso de uma empresa, se voltar contra o gerente, contra o patrão. No caso de um grupo, a pessoa que esteja ali à frente daquele grupo. No caso de uma igreja, principalmente o pastor titular. O pastor, igrejas maiores tem mais de um pastor, mas sempre tem um pastor, que é o pastor, em algumas igrejas chamado de presidente, em outras igrejas chamado de pastor titular. Na nossa igreja chama pastor titular, e os outros são pastores coadjutores, pastores auxiliares, que estão debaixo daquele pastor. Pode ter 10 pastores, mas existe um pastor que é o que manda. Por quê? Porque senão não tem ordem. Não é que ele é melhor, mas é que ele é o titular. Precisa ter alguém que seja o responsável, né? Então, nós vamos voltar para o exemplo de Absalão. Coitado do Absalão, né? Você vai abrir a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 15. Eu estou falando muito rápido, irmãos? Sim ou não? Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? Estou falando difícil? 15. Estou falando difícil? 2 Samuel 15. 242. A página é 242. Então a pessoa passou pelo estágio da independência, da ofensa, passou pelo estágio da passividade, passou pelo estágio crítico, e ela chega no estágio político. O estágio da passividade é um pulo para esses dois estágios, do crítico e do político. A pessoa que já está no crítico, ela já está no político. Uma coisa já está envolvida para outra, não dá para separar muito, porque ela começa a reclamar, começa a falar mal, e começa a envolver outras pessoas. E aí, como ela começa a se tornar política e vê que as pessoas começam a ouvir, ela também começa a, entre aspas, proteger essa pessoa, mas ela protege com uma intenção por trás. Por que o político sai em campanha, abraça todo mundo, beija todo mundo e fala que vai fazer tudo para todo mundo? Por quê? Tem interesse. Tem interesse. Qual que é o interesse do político? O voto. Sem o voto, antes da campanha, todos têm até uma auréola na cabeça, não? Principalmente no programa e atualmente os programas políticos, né? A propaganda política, eles gastam muito dinheiro, é muito bem feito. Eu acho que o Brasil tem uma das melhores campanhas políticas, e é o que mais gasta com as campanhas. Se você assistir os programas políticos, você vai falar assim: nossa, o Brasil vai virar melhor que os Estados Unidos, vai virar melhor que a Suécia. Você assiste o programa, você fala assim: nossa, eu não sabia que o UPA era tão bom. É ou não é? Não tem fila, né? Nossa, que maravilha, as pessoas falando do UPA, é uma maravilha. É ou não é? Sim ou não? Então, olha só, Absalão é filho do rei Davi.
Absalão se revoltou contra o seu pai e tirou o reino do seu pai. Como que ele conseguiu isso? Como que ele chegou nesse estágio de ser uma pessoa traidora, desleal, uma pessoa que se volta contra o próprio pai e o próprio rei? Olha só, primeiro, ele foi ferido, estágio da ofensa. A sua irmã foi abusada pelo seu meio-irmão, e o seu pai não fez nada. Aí ele se sentiu, além de se sentir ofendido, sentiu ofendido com o seu pai que não fez nada. Ele matou o seu irmão. Seu pai também não fez nada com ele. Aí depois ele ficou 2 anos afastado no estágio passivo, quietinho na dele, porque ele sabia que se ele ficasse perto, ia ter encrenca com o pai. Passou esses 2 anos, ele volta para Jerusalém, ele consegue convencer o rei com outras pessoas para voltar para Jerusalém, e ele passou a criticar o rei. Mas ele não só começou a criticar o rei, como ele começou a ser analítico da política do rei. Ele começa a falar mal da política, da forma que o seu pai como rei governa. E aí ele começa a envolver as pessoas nos seus pensamentos desleais. 2 Samuel 15:3. Então Absalão lhe dizia: olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Então as pessoas chegavam lá em Jerusalém para resolver as suas causas mais importantes, que não conseguiam serem resolvidas na sua cidade. Então quem julgava era o rei, e ia apresentar para Davi. Mas antes da pessoa ir, ela tinha que entrar na cidade. Absalão estava lá, e aí chegava, ele abraçava: e aí, o que está acontecendo? Não, o rei não pode te atender, ele nem colocou ninguém. Puxa, esse rei, viu? Mas eu estou aqui, viu? Pode me falar o que está acontecendo? Aí o cara falava: não, é porque me roubaram a minha ovelha, e não sei o que lá, e popopó, e popopó. Puxa, mas ó, se eu fosse rei, isso não iria acontecer. Eu iria criar o programa Proteção das Ovelhas, e ninguém iria pegar a ovelha de ninguém. Você pode ter certeza que no meu governo, você pode ter certeza, se eu governasse, né? Imagina eu governar, tenho meu pai governando, mas se eu governasse, você pode ter a certeza que isso não aconteceria. Então Absalão, ele se sentava no portão da cidade, recebia os cidadãos que iam ver o rei, e escutava atentamente. Você já viu o político nessas campanhas, como ele parece que ele está bem interessado, ele faz até uma cara assim de amor, assim, a pessoa está falando, faz aquela cara assim: nossa, mas é muito importante o que você está falando. É ou não é? E aí ele escutava atentamente e demonstrava simpatia. E aí mais ou menos ele dizia: é uma pena que o rei não tenha tempo para vocês, ou não possa designar ninguém para atendê-los. Vamos ler os versículos 4 ao 6. Eu estou lendo na versão de Almeida, Revista e Atualizada, porque daí dá para entender melhor, porque você está lendo na NVI aí. Ok? Dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz da terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Também, quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, estendia a mão, pegava e o beijava. Olha só o que ele fazia. Quando está dizendo que ele quer ser juiz da terra, ele está querendo ser o quê? O rei. Era o rei que era o juiz da terra. Então, com isso, ele começou a ganhar o coração do povo de Israel. E começou a fazer o povo ficar com o coração longe do verdadeiro rei, colocado por Deus, que era Davi. Então, dentro da igreja, aonde que a gente vai identificar um problema? Cuidado com o que eu vou te falar. Cuidado quando chegarem para você e falarem assim: olha, vamos orar pelo pastor. Quer dizer que não é para orar pelo pastor? É para orar pelo pastor, sim ou não? Sim. Sim. Mas muitas das vezes, quando a pessoa fala: vamos orar pelo pastor, eu não estou dizendo que não é para você orar por mim, preste atenção. A pessoa começa a falar mal do pastor. A pessoa começa a expor os problemas do pastor. E parece
como Absalão fez, preste atenção, parecia que ele estava fazendo uma boa coisa, mas ele não estava fazendo. Cada passo que ele dava, ele estava mais perto de se tornar um traidor por completo e de morrer, porque Deus não abençoa a traição. Deus não abençoa aqueles que vão contra a autoridade que Ele constituiu em qualquer lugar. Então, olha o que Jesus disse para os 12, em Mateus 10,16: eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos, sede portanto prudentes como serpentes e simples como as pombas. Em Lucas 10,3, quando ele envia os 72 discípulos, ele fala: ide, eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. E em Mateus 7,15 ele vai dizer assim: acautelai-vos, que significa tenham cuidado com os falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Então, muitas das vezes, a pessoa que parece que tem uma aparência de piedade, parece que está querendo fazer algo bom pelo pastor, o que a pessoa está fazendo? Ela está se vestindo como uma ovelha. Ela parece ovelha, mas por dentro é um lobo, que quer atacar, que quer matar, roubar e destruir, que quer agir como o diabo age. O diabo é aquele que separa os irmãos. O diabo é aquele que nos separou de Deus. Adão e Eva só pecaram porque a serpente os tentou. Então, o que acontece? Parece algo bom, mas tem um fundo desleal. Nosso pastor está ficando velho. Nosso pastor não consegue dar atenção para vocês. Principalmente se isso acontece numa igreja que tem pastores auxiliares. Às vezes não tem nenhum pastor auxiliar, mas às vezes tem um irmão. No caso da nossa igreja tem muitos casos, né, quando o pastor sai, tem outros irmãos que geralmente substituem o pastor. Na igreja metodista antigamente chamava o guia leigo, que era o que ficava no lugar do pastor. É uma pessoa comum, uma pessoa que não é pastor, mas uma pessoa que ficava responsável quando o pastor não estava. Hoje, atualmente, nós temos os evangelistas, como a Mônica e o Gregório são evangelistas da igreja. Mas o que acontece? Talvez, principalmente quando as pessoas são mais jovens, quando as pessoas estão, às vezes, com mais contato com as pessoas, porque o pastor está cuidando dele, está cuidando de outros, principalmente da liderança e deles, quem vai ter mais contato com o povo vai ser os outros. Mas aí o que acontece? Claro que o pastor vai envelhecendo, claro que o pastor titular, quando ele tem uma equipe grande, ele vai viajar, por isso que ele tem uma equipe. E aí o que vai acontecer? Esse pastor auxiliar, ou essa pessoa que está auxiliando, ela começa a envolver as pessoas. E fala, olha como que ele prega. Parece que ele não tem mais a unção como antes, parece que ele não tem mais a vontade como antes, parece que ele não tem o poder como antes. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque é uma coisa que vem disfarçada de pele de ovelha. Parece que é de Deus, mas não é de Deus. Amém? Em qualquer governo, né? Em qualquer governo. Olha, por exemplo, a Universal, que era de Marcelo, e saiu qualquer governo. Qualquer lugar, ok? Tá certo? É só. Exemplo de Absalão. Com o tempo, Absalão começa a roubar o coração do povo. Primeiro porque era bonitão, ele era bonitão, atraente, tinha um cabelo comprido, era fortão. Eu acho que se a gente tivesse uma foto de Absalão, ia ser que nem o Van Diesel, ou aquele outro grandão lá, que o Van Diesel é pequenininho, mas tem um outro grandão lá que fez a fada do dente, como é que chama? Oi? The Rock. O Arnold Schwarzenegger, mas tipo esses caras grandão, fortão, né? Só que com cabelo bonitão, não com nem eles carequinha, né? Tipo um Brad Pitt bombado, vamos imaginar assim. Então, além disso, né? Ele também dava atenção para as pessoas. E de uma maneira parecia que ele era sincero, que ele estava fazendo de verdade. Mas dessa maneira, o que acontecia? Absalão,
fazia com que o povo de Israel viesse para o rei para juízo, mas ele que conversava com o povo e ele roubava o coração dos filhos de Israel. Olha só o versículo 6. Absalão agia assim com todos os israelitas que vinham pedir que o rei lhes fizesse justiça. Assim ele foi conquistando a lealdade dos homens de Israel. Alguém tem a versão de Almeida aí? Como é que está? É a Ara, isso. O 6. É o 6. Desta maneira fazia Absalão a todo o Israel que vinha ao rei para juízo, e assim ele furtava o coração dos homens de Israel. Olha só, porque a lealdade tem a ver com o coração. Na NVI está lealdade. Mas se eu roubei a lealdade de quem verdadeiramente tem que ter lealdade, que é do rei, então a pessoa passa a ser o que do rei? Se eu não sou mais leal ao rei, eu sou o quê? Desleal. Então ele roubava o coração, porque é no coração que a gente é leal ou desleal. Então o que acontece? O que acontece? Você acha que o exército de Davi, você acha que as pessoas que trabalhavam para Davi não estavam vendo o que Absalão estava fazendo? Sim ou não? Não teve ninguém para alertar o rei. Então eu só ver a pessoa fazendo e não fazer nada, também tomo uma atitude desleal, por mais que eu possa até ser leal com o rei. No final, que nós vamos ver que depois que acontece tudo isso, alguns continuam leais ao rei Davi. Mas se eu estou vendo naquele momento que está acontecendo aquilo e eu não faço nada, e eu não alerto o rei, não é o ser fofoqueiro nem dedo duro, mas é o ser o quê? Uma pessoa que está vendo o que está acontecendo. Se talvez tivessem dito para Davi, talvez não tivesse acontecido, talvez não tivesse perdido o seu filho, pudesse ter conversado com ele, porque tudo começou com a ofensa da sua irmã, que foi estuprada. Amém? Então aí, que uma pessoa desleal, presta atenção, o que uma pessoa política desleal começa a fazer? Ela começa a fazer perguntas e afirmações despretensiosas, com uma aparência de bondade, de santidade e razão, mas que tentam envolver pessoas na sua linhagem de pensamento. Preste atenção que eu vou falar as duas palavras agora: diabólica e separatista. A pessoa chega para você e fala assim: o que você achou do culto hoje? Aí você já começa a pensar: achei que estava um pouco desanimado. Se nós olharmos bem para as Escrituras, para a Bíblia, eu acho que a gente deveria ter mais milagres. Vocês não acham? Acho que o nosso pastor não é mais tão ungido como no passado. Você viu que tem algumas pessoas que estão saindo da igreja? Eu acho que o nosso pastor está que nem o Fernando Henrique Cardoso, só viaja. E você? E aí ela começa a usar o estilo de Satanás. Lembra de Gênesis 3? Gênesis 3:1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Olha só, joga o que? Uma pergunta, mas uma pergunta que ela já estava preparando a resposta para levar o pensamento da pessoa a ficar longe de Deus, a ficar longe da autoridade, seja na empresa, seja no grupo, ou seja na igreja. Aí a mulher responde: não, a gente pode comer, só não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, nem tocar. E aí então a serpente vai responder: olha, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os olhos, e como Deus serei conhecedores do bem e do mal. São perguntas que são iscas, são armadilhas, para te levar para um pensamento e para uma atitude
e para tomar o seu coração se tornar desleal. Perguntas são usadas como iscas para, principalmente, cristãos ingênuos. Ingênuos no sentido, quando a gente fala ingênuo, não é uma pessoa ruim, mas é uma pessoa que não fica pensando nessas coisas. Não fica pensando em fazer mal para a igreja, para o pastor, numa empresa, num grupo. Mas aí a pessoa acaba sendo envolvida, arrastando membros inocentes para o interior de análises de assuntos que estão acima deles, que gradualmente espalham suas discussões para um grupo de cristãos crédulos. E aí que a gente tem que fazer que nem o salmista, no Salmo 131, versículo 1. Na versão de Almeida, Revista e Corrigida: Senhor, o meu coração não se elevou, nem meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes assuntos, nem coisas muito elevadas para mim. Ou seja, não vou me envolver com aquilo que não é a minha responsabilidade. Amém? Por exemplo, na igreja metodista, a responsabilidade da palavra, a responsabilidade do culto é do pastor. Se tiver alguma coisa errada no culto, quem que vai corrigir? Se for dito alguma palavra errada, quem vai corrigir? Se você estiver corrigindo, o que você está fazendo? Algo elevado para você. Não é para você fazer isso. Quem que é para fazer? O pastor. Amém? E o pastor vai fazer do seu jeito. Se você fosse você no lugar do pastor, você faria do seu jeito. Amém? Cada um tem o seu jeito, tem a sua maneira de fazer. Amém? E aí o que acontece? Muitas pessoas estão dizendo, começa a vir uma abordagem, quando isso está acontecendo dentro da igreja, com o pastor, de relatos descontentes dentro da igreja. E 3 frases são favoritas nesse estágio de deslealdade política. Olha só. Vão chegar para o pastor e vão dizer assim, ó: várias pessoas estão dizendo isso e aquilo. Muitas pessoas estão dizendo isso e aquilo. Todas as pessoas estão dizendo isso e aquilo. Principalmente às vezes quem faz isso é o pastor auxiliar. Ele chega para o pastor e fala: ó, está todo mundo falando que o senhor viaja muito. Mas quem que na verdade está espalhando isso na cabeça das pessoas? Ele. Só que por que muitos estão falando? Porque ele semeou aquela semente de deslealdade. Ok? Ele começou a espalhar. E lembre-se que a Bíblia diz que a língua é o quê? É o órgão mais difícil de ser dominado. Os homens conseguiram dominar cavalos selvagens, leões, ursos, elefantes, mas não conseguem dominar a língua. Só que a língua é fogo. E quando você coloca fogo numa floresta, queima. Ok? Uma coisinha. E aí o que acontece? Ó, não fique com medo do que eu vou dizer. Acontece uma casa de Satanás, um culto ao diabo. Olha só. Um pastor auxiliar que recebia as pessoas em sua casa para resolver seus problemas, e como centro de análise de problemas da igreja, analisando todas as falhas do pastor em sua casa. E ele então passou a dizer ao pastor titular: muitas pessoas estão a dizer-me. Então a gente não pode dizer que a nossa casa reunia as pessoas para começar a falar mal da igreja, do pastor, que está fazendo o quê? Culto ao diabo, casa de Satanás. Isso não quer dizer que não tem problema na igreja, mas o que está fazendo, está roubando o coração do povo e está separando o povo. Ok? Me fala um lugar que é perfeito. A sua casa é perfeita? Todos temos defeitos, porque todos somos pecadores, amém? E aí então, isso que eu estou contando para você é uma história real, que aconteceu numa igreja. E aí então, esse pastor auxiliar dizia assim: há tanta alegria e liberdade quando o pastor titular viaja. E aí,
esse pastor que escreveu sobre o livro de Lealdade e Deslealdade, ele falou assim, ó, logo, logo esse pastor vai rachar essa igreja, logo, logo esse pastor vai abrir a igreja dele. E não deu outra. Depois de um ano, esse pastor que falava isso, ó, tanta alegria quando ele viaja, o Espírito Santo começa a agir quando ele não está. Em um ano ele abriu a sua própria igreja e dividiu aquela igreja. Então, qual que é a única solução que nós encontramos quando alguém chega nesse estágio? O que vocês acham? Tem que ser feito quando uma pessoa já chegou nesse estágio? Livre-se dele ou dela. Quando uma pessoa chega ao estágio político de deslealdade, ela se torna perigosa para a unidade e estabilidade da igreja, sendo uma ameaça à segurança da liderança. É muito perigoso manter uma personalidade absalônica em meio às tropas. Existem bases suficientes para livrar-se dessa pessoa antes que aconteça um racha na igreja. Esse pastor, ele tinha um pastor auxiliar, estava com ele há muitos anos, que havia ajudado ele há muito tempo, mas ele estava rachando a igreja. Aí ele foi orar, o Espírito Santo falou, livre-se dele. Ele se livrou dele, por mais que doeu no coração dele. Por quê? Porque senão ia rachar e de quem que é a igreja? E nós temos que amar em primeiro lugar quem? O Senhor. Então, a gente está estudando sobre isso por quê? Porque pode começar a acontecer com a gente. E às vezes a gente não faz por maldade, mas é maldade, porque a gente conhece o bem e o mal. Então eu e você fazemos parte de algo. Eu não posso chegar aqui e falar mal da igreja metodista. Eu não posso chegar aqui e falar mal do bispo, do superintendente. Eles têm defeitos e falhas? Tem, como eu tenho. Todos nós temos. Amém? E como a nossa igreja tem, como qualquer igreja tem. Mas nós temos que ser leais. Nós temos que estar junto. Nós temos que procurar ajudar. E não fazer da nossa casa, da nossa boca, uma oportunidade para Satanás agir. Lembre-se, como que Satanás agiu? Como que Satanás agiu na vida de Eva? Eva ficou possessa de Satanás? Não, jogou uma isca, manipulou ela, para ela fazer algo de errado. Ela era de Deus, ela estava cheia do Espírito Santo, ela era a imagem e semelhança de Deus, mas ela errou, ela caiu, e levou seu marido a cair, e levou a todos nós cairmos, por causa de uma isca. Então nós temos que tomar muito cuidado, para nós não nos tornarmos uma pessoa assim. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então aí nós encerramos essa sexta aula falando sobre o estágio político da deslealdade. Eu gostaria de orar com você, meu irmão, minha irmã. Gostaria de orar com você, mesmo assentado. Gostaria que você olhasse para o seu coração, porque nós naturalmente temos atitudes desleais, porque nós reparamos as coisas que não estão certas, e nós falamos mal da igreja, do bispo, do superintendente, do pastor, e nós precisamos somar, nós precisamos ajudar, e não dividir. Por isso eu te convido agora a falar com Deus, a confessar o seu pecado, a se voltar para Deus e falar, se você assim quer, deseja, ter um coração leal, ter um coração íntegro. Vocês que estão com a gente, meus irmãos, depois de tantas coisas que nós já passamos, tantos anos, tantos problemas, tantas dificuldades, e você está aqui, então tem uma razão para nós estarmos juntos, amém? Porque eu creio que você quer ser uma pessoa leal, como eu também quero ser uma pessoa leal, amém? Então vamos orar. Pai, nos perdoa, Pai,
porque nós, ó Deus, muitas vezes nos achamos independentes, somos ofendidos, ficamos sem fazer nada, começamos a falar mal e começamos a envolver as pessoas nesse nosso pensamento de deslealdade. Nos perdoa, Pai, por muitas vezes termos sido boca de Satanás. Nos perdoa, Senhor, por muitas vezes ter colocado o seu povo, ó Pai, longe da tua vontade, porque a separação nunca foi o desejo de Deus, pois o Senhor orou na oração sacerdotal para que todos fossem um, como o Senhor é um com o teu Filho e com o Espírito Santo. Por isso, Pai, vem sobre nós com a unção do Salmo 133, a unção de unidade, a unção, ó Pai, de amor, a unção, Pai, de comunhão, que é ali onde o Senhor ordena a sua bênção, que é ali onde o Senhor, ó Pai, derrama a tua unção, que desce sobre a cabeça de Cristo, até vir sobre nós que somos o teu corpo. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós, como aquele publicano, batemos no peito, não olhamos para o alto e falamos: Senhor, tem misericórdia de mim. Nós queremos, ó Pai, ser justificados e não mais ser, ó Pai, críticos e políticos de Satanás para dividir a tua igreja, para dividir a família, para dividir a empresa, para dirigir o grupo que nós fazemos parte, qualquer grupo. Em nome de Jesus, Pai, se não estivermos fazendo bem, com exceção da família, que nós venhamos fazer parte de outros grupos, Senhor, mas que nós não sejamos desleais. É o que nós oramos e agradecemos, no nome de Jesus. Amém, meu irmão? Amém. O Espírito Santo é aquele que nos convence, que gera uma tristeza, segundo Deus, como disse o apóstolo Paulo, para arrependimento, para fruto de arrependimento, para mudança de atitude, porque todo aquele que confessa o pecado e abandona, é o que alcança a misericórdia. Então o Espírito Santo só pode agir se nós ouvirmos a palavra, e foi o que você ouviu e está ouvindo todas essas semanas. Por isso eu te digo, não deixe de participar. Por quê? Porque nós estamos falando de pessoas na Bíblia, muitas vezes que foram escolhidas por Deus, que foram ungidas por Deus, que andaram com Deus, mas que se tornaram pessoas traidoras. Amém? Então a Bíblia, aquele que está de pé, tome cuidado para não cair. Então vamos prosseguir juntos no caminho da lealdade. Amém, meu irmão, minha irmã? Glória a Deus. Você tem um intervalo agora. Se você